noite para todos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Muito bom. Hoje eu passei o dia que Deus me deu todo ele estudando. Sentado, parei o que eu estava fazendo para orar e pedir a Deus a palavra que eu ainda não tinha. E o Senhor me deu uma palavra, eu tinha um tema, como a gente tem, que todos sabem que eu estou, desde os meus 10 anos de idade, os membros sabem que eu sou músico, tenho uma habilidade como músico, sou instrumentista, mas eu não tinha um diploma. Aí, como agora há pouco eu concluí licenciatura em História, aí eu estou fazendo licenciatura em Música. Mas vou te dizer uma coisa, meu pai. Então eu estou um pouco cansado. Peço oração aí às intercessoras aí que esteja. Quando eu estou cansado, eu tenho uma mania, quando eu estou cansado no altar, eu tenho uma mania de pegar Zaqueu e colocar na cova dos leões. E tirar Daniel da cova e colocar em cima da árvore. Então, qualquer situação aí, vocês me corrijam. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. João, capítulo de número 15, versículo 5. Eu sou a videira, disse Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. João 14, versículo 6, você pode voltar só uma ou duas páginas do seu livro sagrado. O versículo 5 diz assim: disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha que esse "e" aí, ele está substituindo a vírgula. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele é caminho, verdade e vida. Nós estamos na semana de oração, onde Deus já falou muito aos nossos corações. Eu tenho recebido muito de Deus de segunda para cá. Tenho recebido muita prova também. Muita. Eu vinha no caminho, eu quis até me entristecer e cheguei até a abrir a boca para falar. Mas na hora eu pus um freio, eu ia desabafar com minha esposa, com a pastora. Aí eu pus um freio na boca. Parei. Porque, como eu disse ontem, eu tenho um entendimento diferente de alguns. É que quando a prova é grande, nada mais é do que um sinal de que coisa grande da parte de Deus está vindo para mim. E nós, semana de oração, também semana onde comemoramos a reforma protestante. Reforma esta que acontece em 1517 com Martinho Lutero. Quando ele não se revolta para deixar a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele quer apenas uma reforma. Martinho Lutero, repito, ele não quer deixar a igreja, ele não quer abandonar, ele apenas quer que a igreja passe por reformas, porque ele entende que algumas
alguns ensinos da igreja estão divergindo com o que diz as Escrituras Sagradas. O que mais vai chamar a atenção, dentre tantas outras, mas o que mais chama a atenção é a venda de um lugarzinho no céu. É você comprar o seu lugar no céu. Chama a atenção o fato de que você pode comprar também, de Martinho Lutero, você também pode comprar a saída dos seus entes queridos do purgatório. Você só teria que pagar uma taxa, doar algum lote de terra, alguma grama de ouro, prata, e as pessoas que estão lá no purgatório da sua família seriam absolvidas pelos sacerdotes e eles deixariam o purgatório. Martinho Lutero se revolta contra tudo isso. No meio de tudo isso, ainda tem mais o sentimento dele que ele tem por uma freira. Ele se apaixona por essa freira. Olha que coisa linda. É de Deus. Um romance, tem um romance aí no meio de tudo. Martinho Lutero, então, desencadeia a reforma criando 95 teses, pregando no portal principal da igreja principal daquela cidade, e daí se dá início à reforma protestante. E à medida que o tempo vai passando, a partir de 1517, Martinho Lutero, ou melhor, vai se criando a doutrina fundamentada em 5 pilares. Esses 5 pilares não foram todos eles criados por Lutero. Em 1517, Lutero vai criar sola escritura. Lutero é que vai reivindicar e vai dizer: é sola escritura, somente a escritura. Porque Martinho Lutero também pregava os costumes e as tradições. Como, por exemplo, veja só uma das tradições. Maria, mãe de Jesus, ela morre. E Maria, quando está sendo velada pelos discípulos, Maria ressuscita. E ali Jesus desce. E Maria vai subir aos céus juntamente com seu filho Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas a tradição da Igreja Católica diz que foi assim. E é uma tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Martinho Lutero olha e diz assim: está na Bíblia? Não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, é apenas tradição e só a escritura e nada mais. Então Martinho Lutero, em 1517, ele que vai difundir a tese de sola escritura. Depois os anos vão passando e os outros pilares vão chegando, né? Somente a fé, sola fide, depois sola gratia, depois o que nós vamos ver, solos Christos, e depois somente a Deus glória, só glória a Deus, o Dio. E nós vamos ver um pouco do que a Escritura fala a respeito daquele que é o único Senhor, o único Salvador, o único libertador, o único mediador, o único, há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ele, o Senhor Jesus, o Senhor que tabernaculou em nós,
O Senhor que é o único na minha e também na sua vida. Naquele tempo, a igreja havia colocado intermediários entre Deus e os homens. Havia colocado vários intermediários. Quer chegar a Deus? Você poderia chegar através dos santos. Ainda hoje é assim. Quer chegar a Deus? Você poderia chegar através da mãe dele. Ainda hoje é assim. Quer chegar a Deus? Através das indulgências. Você podia pagar para também ter um momento com Deus. Mas você quer chegar a Deus também? Boas obras. Fizesse boas obras, que você também chegaria a Deus. Mas veio Martinho Lutero e disse: não é assim. A Bíblia não está dizendo isso. Aí ele abre primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E você pode me acompanhar se você quiser, abrindo sua Bíblia, senão vai aparecer aí no telão. Apareceu? Pronto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Sem Cristo, irmãos, sem Jesus não há acesso ao Pai. Não, os santos não nos levam. Não, Maria não nos leva. A Escritura diz que somente por Cristo Jesus é que há acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai somente através de Cristo, e com Cristo temos vida. Quem é que tem vida aqui em Cristo aqui? Quem é que apesar de tudo sente Cristo aqui na sua vida? Cristo, temos vida. Em Cristo temos perdão. Gente, será que eu seria capaz de perdoar? Será que eu seria capaz de perdoar quem beijou a minha face, me entregando para os meus inimigos? Será que eu seria capaz de perdoar quem disse que nunca ia me deixar e me negou no mesmo dia 3 vezes? Será que eu seria capaz de perdoar quem me viu derrotado, aparentemente derrotado numa cruz, e ainda pega uma lança e me fura com essa lança? Será que eu seria capaz de perdoar quem colocou um pano no meu rosto e começou a me bater com uma vara, debochando de mim? Será que eu seria capaz de perdoar quem olhou para um molho de espinhos secos e dele fez, não sei que habilidade foi aquela, acho que ele foi Satanás que deu habilidades do cara promover ou fazer naquele momento uma coroa de espinhos e fincar na minha cabeça depois de surrado, maltratado? Será que eu seria capaz de perdoar quem com um chicote me chicoteou pelo menos 39 vezes? Jesus perdoou. É por isso que Ele veio para nos dar vida, quando nós estávamos mortos. Mas espera aí, eu estava vivo, eles estavam vivos antes de Cristo, e como é que diz que eu só vou ter vida nele? É simples, porque quando Ele chegou, quando Ele entrou, quando Ele fez morada, eu passei a ter um coração perdoador. Eu passei a ter, foi produzido em mim um coração que ama. Foi produzido em mim vida. É por isso que Ele foi o único e é o único que pode gerar vida, porque nele temos vida, temos perdão e temos reconciliação. Por isso,
que em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro vai fazer um discurso. O discurso que Pedro faz, após o discurso de número 2, no discurso de Atos 2, Pedro está defendendo o seu povo. Pedro está defendendo pelo menos 120 homens que estavam reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, Atos 2, que quando de repente eles estão orando lá, oh glória, era um ciclo de oração, eles estão orando num dia de festa, e de repente aparece como que de fogo, línguas de fogo, há um vento forte, impetuoso, toma de conta daquele lugar, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas, nas línguas dos que ali estavam, eram várias nações ali presentes, e a Bíblia diz que alguém disse, eles estão bêbados, logo cedo do dia, eles estão bêbados, e Pedro diz, Atos capítulo 2, cheio do Espírito, começou a defendê-los e a dizer, homens de Jerusalém, estes homens não estão bêbados como vocês estão dizendo, até porque nós estamos nas primeiras horas da manhã, mas o que neles foram gerado foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Bendito seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 4 não. No capítulo 4, Pedro cura um coxo no capítulo 3 de Atos, na porta do templo, todos viram, glorificaram a Deus, o ex-coxo entra pulando, dando glória no templo, e Pedro em seguida é preso. Só que Pedro é solto. Só que antes de Pedro ser solto, a Bíblia diz que aquela cúpula, a mesma cúpula que crucificou Jesus, agora está ameaçando Pedro, e está dizendo, nós vamos soltar você, mas se você for para a praça, e voltar a pregar, em nome desse Jesus, nós vamos dar um jeito de calar a sua boca. Pedro disse, quer me soltar? Solte, mas eu não posso mais parar de falar daquilo que eu tenho visto e crido, esse Jesus. Aí entra Atos 4, versículo 11 e 12, Atos 4, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra principal, cabeça de esquina, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome, eita, não é João Paulo II, não é João, não é José, não é Jonas, não é Maria, não é Tião, é em nome de Jesus, debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus, aleluia. Durante muito tempo, as pessoas recebiam acesso de uma forma mentirosa através dos ensinos, de que essas pessoas poderiam chegar até Jesus através das indulgências, que essas pessoas poderiam chegar até Jesus através de pessoas que morreram e porque fizeram boas obras aqui na terra, ou foi provada depois de muitos anos que esta pessoa fez 3 milagres pelo menos, aí agora essas pessoas são santificadas, passa por um processo de beatificação, como agora, coisa mais sem lógica do mundo, né? Agora tem um jovem, foi canonizado, né? Que agora é o santo da internet, olha, aí quando o cara fala, é o santo da internet. Só faltava confirmar mais um milagre. Quando foi confirmado, agora foi beatificado, canonizado, santo da internet. Olha só que coisa. E através dele você pode alcançar Jesus.
Você pode pedir a Ele. Ele provavelmente já é também protetor de alguma paróquia, de alguma capela, de alguma cidade, além do protetor dos internautas. Que Deus nos proteja da internet mesmo, irmãos. Porque não é satânica, mas como tudo na tua vida, que passa na tua vida, a internet também é uma faca de dois gumes. Tem hora que dá uma coceira para falar, responder. Aí eu, eita, repreendido, sai demônio dos dedos. É uma faca de dois gumes, irmãos. Tanto podemos usar para o bem, como podemos usar para o mal. Mas voltando ao texto, Cristo é o nosso único caminho. Isso não foi Lutero que disse. Lutero apenas expôs. Não só Lutero, também John Wesley, também Augusto de Savonarola, também John Wycliffe e tantos outros reformadores, John Hus, John Stott, tantos outros até chegar a nós. Nós não falamos de nós mesmos, nós falamos aquilo que está na Escritura. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, nos mostra o caminho. Jesus disse: eu sou, que no grego é ego remi, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade e a vida. Ele não disse: eu tenho caminho. Eu sou o caminho. É por isso que nós usamos o eu sou, porque é a linguagem nossa. Mas aqui ninguém é, só Ele é e mais ninguém. Eu não sou pastor, eu estou pastor, mas Ele é o pastor das ovelhas. Terra! Ele é o pastor. Eu estou, Thaleson, estar advogado. Tenho estar representante de uma empresa. Nós não somos. Porque tudo nessa vida passa. Tudo passa. Eu lembro. Essa semana eu tive o prazer, depois de alguns meses, de ter meus dois filhos. Um foi embora um dia, aí o outro chegou. Está assim lá em casa. Um viaja para o Pernambuco, o outro chega do Ceará, e vice-versa. E eu lembrando, quando eu entrei na polícia. Eu lembrando do dia, parece que foi ontem. Ontem. O dia em que eu entrei nela. 33 anos, 6 meses e... Quanto é hoje? 30 dias. Mas parece que foi ontem. E eu estou indo para casa. Eu estou me reformando. Se eu perguntar às pessoas mais maduras aqui, se eu perguntar como foi que tudo começou, José, mais maduras, as mais maduras, experientes. Se eu perguntar aos mais experientes, né, pastor Eliezer? Experiente, é diferente. Como foi que começou? Como foi que tudo... Ei, a gente começa a contar, Mateus, parece que foi ontem. Às vezes a gente começa a brincar, né, pastor Cláudio? E a gente começa a contar os besterol de quando nós éramos mocinho e faz tempo. Né? Parece que foi ontem. Sabe por quê, Júlia? Porque você está aí na sua adolescência ainda. Mas o tempo vai passar. É por isso que eu e você, nós precisamos nos fincar, nos firmar a cada dia nas Escrituras, no dono dela, no Senhor dela, no dono dessas palavras, que é Jesus Cristo, que é o único caminho. Ele não disse que tem caminhos, Ele disse: eu sou o caminho. Nós estamos aí vivendo um mundo, irmãos, que só aumenta o número de filósofos e religiosos. Mas até hoje,
Eu só vi vidas transformadas por completo quando elas verdadeiramente encontram o caminho que é Jesus. Eu não desconstruo, como por exemplo, não há como não afirmar de que os alcoólatras anônimos não têm sua eficácia, porque tem, sim ou não? Tem sua eficácia. Meu pai era alcoólatra. Não foi Jesus, o evangelho em si, diretamente em si, que o tirou do alcoolismo. Foram as reuniões. Mas o AA só trabalha diretamente com um único vício: do álcool. Alcoólatras anônimos. Se você pegar outras instituições, pegar especialistas, já está dizendo especialista, trabalha só naquela área. Mas você vem aqui com um problema, chega aqui, Jesus fala contigo, faz um milagre, muda a tua história de tal maneira que você pode até voltar com um problema, mas volta com a vida transformada para resolvê-lo. Você pode até não ver o problema sendo resolvido hoje, mas você sai daqui chorando, o coração queimando, a alma agitada, querendo mais, querendo voltar. Que nem gente aqui que veio segunda, terça, quarta, está hoje aqui querendo voltar, querendo saber como é que vai terminar esses pilares, essa série de mensagens, o coração queimando, porque isso nenhuma instituição faz, só Jesus e a sua santa e maravilhosa palavra. Eu não sei, tem sido diferente comigo esses dias. Inclusive eu ouvi até alguns irmãos dizendo assim: pastor, baixou a unção de João Batista no Senhor, foi? Que eu já apanhei esses dias. Né, irmão? Baixou a unção de João Batista, porque de segunda para cá o Senhor, né? Só sobra para mim. Eu não vim falar em Cláudio, só sobrou para mim. Mas o Senhor de segunda para cá, pensa numa unção de João Batista. É porque, irmãos, quando você para um pouquinho para expor esta palavra, para expor a palavra, estudar como nós temos estudado esses dias, irmãos, não tem como evitar, irmãos. É inevitável que esta palavra ela não passe pela prensa, pela moinha, pura como o óleo passa, bem purinho pela prensa. A oliva fica e o óleo vai bem purinho, porque é a palavra pura. E é esta palavra que liberta, é esta palavra que transforma. Não é uma palavra de massagear ego, não é uma palavra de oferecer coisas materiais para você. Eu sou bem sincero, porque a Bíblia diz, irmão, está escrito: eu não posso chegar aqui e fazer uma campanha para te dar um carro, quando eu sei que isso é só acréscimo. Eu não posso fazer uma campanha que eu não devo, poder eu posso, mas eu não devo aqui eu te oferecer uma casa própria, se isso é só acréscimo, porque o que Deus quer mesmo é te salvar, vaso. O que Deus quer mesmo de mim, de você, é nos levar para o céu, para perto dEle. Quando os discípulos estavam tristes, João 14, ele disse: não entristeçais os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim, na casa de papai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês, eu vou, mas quando eu voltar, ele vai dizer o propósito, para vir buscar vocês, que para onde eu estiver, vocês possam também estar comigo. Esse é o desejo do Pai, esse é o desejo do Senhor. Ultimamente eu tenho feito minhas compras no máximo em 4 vezes. Você diz: pastor, 36 vezes eu 4. Pastor, 12 eu, não, 4 vezes. Pastor, eu passo em 10, não, 4 vezes. Mas quando eu passo em 36, eu
Eu disse, passar em 36, porque a probabilidade é não pagar mesmo. Aí um dia desse eu pensei alto, falei alto, verbalizei o que eu pensei. Disse, 36 vezes, vai lá que eu não pago, não dê tempo de pagar mesmo. Se você não pretende pagar não, pastor? A pessoa perguntou, disse, não foi isso que eu quis dizer não, vaza. É porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí se ele voltar, agora não arruma desculpa e vai comprar em 100 vezes não, viu, irmão? Possa ser que ele demore. Aí vai ter que pagar em 100 pela proa. E o tempo está passando, irmãos. Não deixe que esse pecado separe você de Deus. Não deixe, é muito fácil você eu pegar o dedo e apontar o pecado dos outros, quando o meu pecado é que vai me levar para o inferno. Quando o meu pecado me afasta, não é o pecado da irmã, do irmão que afasta a minha pessoa de Deus, mas é o meu pecado que faz separação. Em Isaías, no capítulo 59, Isaías 59, versos 1 e 2, eu coloquei o versículo 2, mas é tão importante que você também leia o verso 1. Eis que a mão do Senhor, olha só que texto lindo, irmão, olha que texto lindo, Jaspion. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Ei, a mão do Senhor não está encolhida, e os ouvidos dele não estão agravados, ele está te ouvindo, mas tem um motivo do porquê que ele não está fazendo na vida de alguns. Qual é? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha aí o texto. São as minhas iniquidades que me afastam, que me separam de Deus. É por isso que eu tenho que buscar uma vida santa. É por isso que eu tenho que buscar me santificar. É por isso que eu tenho que buscar estar perto de pessoas que me edificam, que só me levam para Cristo. É por isso que eu tenho que deixar de lado e pedir a Deus que me dê maturidade, para que eu possa parar de me comportar como criança, cheia de mimimi na casa do Pai. Eu tenho que entender que eu só estou aqui porque antes de estar aqui eu estava sem caminho. Antes de estar aqui, Rômulo, eu estava sem norte. Eu não tinha o caminho. Aí eu ficava procurando caminhos e caminhos que pudessem me dar uma direção, que pudessem me trazer felicidade. Mas veio Cristo, diga amém. Veio Jesus, diga amém. E abriu o caminho. Agora, sabe por onde ele abriu esse caminho, irmão? Quem pode me dizer? Por onde Jesus abriu esse caminho, que me deu acesso? Pela cruz. Esse caminho foi aberto pela cruz, foi com preço de sangue. É por isso que nenhum ritual, nenhum rito, nenhuma tradição, mérito humano, força humana, obras de homens levará a mim e a você para o céu. Ninguém, nada e nem ninguém, só Jesus. Nada e nem ninguém trará paz para a minha vida, só Jesus. Só Jesus. Sabe por quê também? Porque Ele também é a verdade que liberta. Irmãos, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas estão buscando libertação em vários caminhos, em várias coisas. As pessoas buscam libertação nos chamados elementos da fé. Eu nunca vou esquecer, isso já tem bem 20 anos. Eu ia logo cedo no centro da cidade e eu prestei atenção que tinha uma senhora com a Bíblia na mão e com um galinho de arruda aqui, ó. Olha que coisa linda.
E eu curioso demais, e curioso tem que ter cuidado, viu? Na hora de fazer pergunta. Porque, ei, eu já levei cada para trás. Mas nesse dia eu não levei. Eu levei um para trás que eu vi os caras fantasiados, com a Bíblia na mão, tudo bem vestido. E aí eu perguntei de onde eles eram. Eles disseram: olha, nós somos de tal religião, assim, assim, assim. Sai, vocês e aqueles que dizem assim, que tem outro evangelho. Nós somos desse povo que tem o evangelho. Eu disse: mas vocês sabem que Paulo disse que se alguém pregar outro evangelho, que não seja do nosso Senhor Jesus Cristo, seja considerado anátema. Ele olhou assim para mim e disse: por que é que você não vai tomar de conta de sua vida? Mas essa senhora foi muito educada, essa senhora do galinho da Arruda, porque quando eu vi que ela estava com o galinho de Arruda, eu me apressei, fiquei do lado dela e perguntei, Trajano: senhora, a senhora está vindo de onde? Estou vindo da igreja, filho. Está ligado? Disse: amém, estou ligado. Aí confessei, meu Deus. Aí eu disse: senhora, a senhora pode me dizer, esse galinho de Arruda, aqui é uma campanha. Esse galinho de Arruda, olha, inclusive já murchou, todo mal já saiu. Bem que o pastor disse que todo mal já saiu. As pessoas vivem nessa ânsia, nessa busca desenfreada de buscar libertação para as suas vidas, irmãos. Mas infelizmente a gente ri, falando, mas tem muita gente que sabe a verdade, conhece quem liberta, mas não está liberto. Está dentro da igreja, mas o dono da igreja não está nele. Isso é preocupante. Por que isso é preocupante, irmãos? Porque o dono da igreja, chamado Jesus, disse: e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E ele ainda mais assina embaixo e sela, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8:36. Jesus é a verdade que liberta. Se você está numa igreja, se você é membro desta igreja, membro de outra igreja, e você não está conseguindo se libertar, é porque está faltando essa unidade, está faltando firmar os pés nesse caminho. Meu irmão, não há nada e nem ninguém que impeça o agir de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu busco a Deus, irmãos, eu tenho libertação. Quando eu busco a Deus, o milagre acontece. E hoje Jesus te trouxe aqui hoje para declarar libertação sobre a tua vida. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer: ei, eu ainda sou o mesmo. Como disse o autor da carta aos Hebreus, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando conhecemos Cristo, somos libertos da escravidão espiritual, emocional e do pecado. Quando conhecemos a Jesus, automaticamente somos revivificados ou vivificados. Olha Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, verso 1 diz: e nos ou vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Para encerrar, somente Cristo é a verdade, somente Cristo é a vida que transforma. A vida de Deus em nós nos torna homens e mulheres transformados. Quando há vida de Deus em nós, quando é gerado vida de Deus em nós, somos transformados, sim. Quando é gerado vida de Deus em nós, o desejo de matar se torna agora em desejo de abraçar. Eu não abro mão disso.
Quando se tem vida de Deus em nós, o desejo de amaldiçoar se torna em desejo de abençoar. Quando se tem vida de Deus em nós, todo desejo imundo, ele cai por terra na nossa vida, porque há a vida de Deus em nós. Se não há vida de Deus em nós, há religiosidade. E se há religiosidade, não haverá perdão, não haverá abraço, não haverá comunhão. É por isso que uma igreja sem vida de Deus é apenas mais uma religião e não pode ser tratada como cristã. Mas nós temos que nos calar e agora chamar essas pessoas agora e tratá-las de irmãos, porque temos que agradar uns aos outros. E Jesus não agradou os religiosos. Jesus os chamou de filhos de Satanás. João 8. Quando Jesus estava discutindo com os religiosos, Mateus, olha o que é que ele diz. João 8. João 8, 38. Vê. 39, vai. Respondeu os religiosos para Jesus: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Aí vem o 40, ó. Mas agora procurais matar-me a mim, homens que vos têm dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vê o verso de número 43, para a gente adiantar. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí agora, o verso 44, era ele mesmo. Vai. Vós tendes por pai quem? Eita, está com medo de falar o nome do capeta, filha? Vós tendes por pai quem? O diabo. Vocês são filhos do diabo. Mas não é vocês não, estou dizendo, Jesus disse para eles lá, viu? Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo, querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E não dá para abrir mão. Quem mente é filho do diabo. Quem pratica a mentira é filho do diabo. Mas a gente não pode mais falar isso, né? Tem que agradar. Cuidado, pastor, irmãozinho tem um dízimo bom. Cuidado, pastor, porque alguém lá de fora pode denunciar o Senhor e o Senhor pode ser preso. Grande coisa, ser preso. Mas tem até, não é possível que eu com 3 graduações, ainda tem isso, ainda tem esse negócio de prisão especial. Alguém me ajude, doutor, cadê o doutor para os assuntos aleatórios? Ainda tem esse negócio de prisão especial assim, para os graduados. Coloca só um papelzinho, aí ele fica sozinho, né, trancadinho, às vezes, né, tá bom, às vezes, essa não ajudou em nada também, mas tá bom, glória a Jesus. Grande coisa ser preso para quem está livre. Eu sou livre. Jesus me libertou. Oh, gente, hoje, essa semana foi uma semana muito importante, tem sido muito importante para todos nós. As mensagens têm nos chocado, têm batido diretamente no nosso coração. Sabe por quê? É porque Deus está refazendo você, irmão, minha irmã, para uma obra gigantesca que Ele tem na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Em Cristo temos vida abundante, irmão. Esquece o passado, teu presente é Jesus, irmão. Esquece o passado.
Ei, Ele não apenas dá a vida em nós, Ele é a vida em nós. Ele é a vida que está em nós. Quem recebe Cristo, recebe uma nova natureza. O próprio Cristo diz que passa da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24, ele disse isso. Passa da morte para a vida. Chora, DJ. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esquece o passado, irmão. Mas, pastor, preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção, que é muito importante. Pastor, mas ficou muito prejuízo, pastor. Ficou muito prejuízo. Entrega os prejuízos a Jesus, irmão. Ele apenas permitiu que as consequências ficassem. Mas deixa eu te dizer algo aqui de Deus para a vida de alguém aqui que está pagando um preço alto. Preste atenção aqui. Até das consequências Ele cuida. Se você deixou que gerasse vida em você, deixe o Senhor da vida cuidar de você. Em tudo. Deixe Ele cuidar de tudo que há em você. Porque Ele é o nosso único mediador. Ele tem a solução. Me ajuda a pregar. Só uma vez. Bata aí em alguém aí, bem devagarzinho. Bata e diga assim: ei, Ele é o único. E fora dele não há mais ninguém. Ele é o único. Ele é o único que pode resolver. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Não há outro mediador. Maria não pode, os santos não podem, os profetas não podem, por mais que insistam em pregar dizendo que pode, e eu insisto dizer, não pode. Não pode, porque as santas escrituras dizem que só há um, dê glória a Ele, dê glória, só há um, é Jesus, o único mediador. Toda oração, fé e esperança só devem ser centradas somente em Cristo. Por isso que a reforma é importante, porque ela nos lembra somente em Cristo. Ele é o alicerce da nossa fé. Ele é o centro da nossa pregação. Ele é a razão da nossa adoração. O alicerce da nossa... Quer anotar? Anote aí, vá. Ele é o alicerce da nossa fé. O centro da nossa pregação. E a razão da nossa adoração. Cristo é tudo em todos nós. Colossenses 3:11. O apóstolo fala: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. E eu concluo dizendo, talvez alguém ainda deseje, insista, confiar em si mesmo. Não, eu vou porque eu me conheço, eu posso. Eu posso sair dessa sozinho. Não, eu resisto. Eu posso andar com Ele porque eu resisto. Eu sou forte, eu não quero. Quando eu não quero, pronto. Não é assim? Eu só faço se eu quiser. Então o que é que tu faz, miserável? É porque tu quer. Tu mesmo acabou de dizer. Não é assim? Eu só faço. Eu disse isso muitas vezes. Não, mãe, eu só faço se eu quiser. Daqui a pouco eu quis. E você não vai conseguir
Você não vai conseguir se você não tomar um banho do rio da vida, se você não mergulhar no rio que é Jesus, se você não comer do pão que é Jesus, se você não beber da água que sacia a sede, que mata a sede, que é Jesus, você não vai conseguir. Por isso hoje o convite de Deus para você é só Jesus na tua vida, só Jesus para mudar a tua história, só Jesus para continuar levando você até os pastos verdejantes, te guiando até lá. Nós só temos vida porque nós temos o Filho. 5,12, 1 João 5,12, para a gente agora sim encerrar. 1 João 5,12. 1 João 5,12. Estão aqui? Digam amém. Então vamos lá, que eu vou encerrar por aqui. Amanhã vai ser o pastor Cláudio, então vamos encerrar todos. Eu quero uma leitura bem bonita, prestando atenção àquilo que você está lendo, certo? Preste atenção no que você está lendo. Eu no 3, eu conto 3, aí vocês falam, tá bom? Para não passar a vergonha que eu passei ontem. Vai lá, 1, 2, 3. Quem? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu preciso fazer uma exegese desse texto, ou produzir uma hermenêutica dele. Eu preciso pesquisar para aplicar esse texto? Não. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É por isso que tem gente dentro da igreja feito zumbi. É por isso que tem gente dentro da igreja. Posso falar? Eu posso e falo todo dia que eu sou pastor. É por isso que tem gente da igreja dentro. Posso falar? Tem certeza? Dentro da igreja se entupindo de medicamento para ter uma noite de sono que preste. Não tem uma doença, mas se entope de medicamento porque não pode lembrar do problema que é uma noite sem dormir. Aí vem o salmista e diz: entrega teu caminho ao Senhor. Às vezes esse pastor é um João Batista. Não, nem quero. Minha cabeça está aqui. Ei, está lá. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Mas ter sede de Jesus até o dia que aparece um sanfoneiro, um zabumbeiro e um triangueiro no terreiro do cão, ou no terreiro do forró. Quer ser de Jesus até no dia em que o carinha amigo lá, amigo aspas, aparece dizendo: eu tenho uma caixinha. Como é que chama? Não é mais caixa de cerveja não, é o quê? Eu sei, é bozó, né? Eu sei que é bozó. É bozó mesmo? Acertei sim? Sabe, tu sabe sim. Eu acho que é isso mesmo, bozó. Tem lá uma cervejinha, vamos pra lá. Um bozózinho, eita. Mas socorro, é um bozózinho, um bozó. Ei, brincadeira à parte. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem um filho está morto. É por isso que quem tem vida não tem dificuldades em renunciar. Eita, agora bateu. Eu quero terminar. Às vezes eu fico impressionado. Eu não ignoro o novo convertido. O novo convertido, quando termina, exemplo, esses 5 dias, o novo convertido, Bárbara, quando ele termina esses 5 dias de São João, o primeiro crente que ele procura, ele quer dar um abraço para dizer que venceu. É ou não é? Oh, meu Deus, venci. Só Deus sabe. Se for o pastor, ele aluga meia hora. Pastor, o senhor não sabe. Foi luta. Foi um inferno. Ver o povo de João Pessoa todinho para dentro de minha casa. Olha, toda hora era gente ligando. Olha, mas eu venci. E eu glorifico a Deus pela vida dele. Porque ele é novo convertido. Agora uns velhos caem nos pedaços dentro da igreja. Mudando a chapa dentro da igreja. De tanto tempo que tem de crente. Eu vou encerrar. Porque a unção de João Batista já deu. Vigia, crente. Cadê o texto? Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o filho, Efésios capítulo 2, continua morto nos seus delitos e pecados.
está dentro da igreja, dizendo que tem um filho, mas as suas obras só demonstram o contrário. Mas vem o filho e diz, João capítulo 15, pelos vossos frutos vocês se tornarão conhecidos. Dá uma salva de palmas para Jesus, senão eu vou até amanhã. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o único caminho, Ele é suficiente. Não queira mais nada, Jesus é o suficiente. Amém? Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar por tua vida. Oh Deus, conversa com Deus aí onde você está agora. Diga, Senhor, gera em mim o que precisa ser gerado. Se há um coração perdoador, Jesus, que o Senhor gere. Se há um coração adorador, que o Senhor gere. Senhor, se eu quebrei a aliança, restaura a minha aliança agora contigo, Senhor. Senhor, só o Senhor pode mudar a minha história. Diga para Ele o que você está sentindo, diga para Ele o que você está querendo dizer, e você não disse ainda hoje para Ele. Conte para Ele a tua história agora, nesse exato momento. Fale para Ele o que você tem enfrentado todos esses dias. Nós vamos cantar aqui alguns minutos, os irmãos vão louvar alguns segundos, na verdade, porque o tempo já foi. Mas eles vão louvar alguns segundos, porque eu quero que você, durante esses segundos, faça uma oração, você e Deus. Você é filho. Quem tem um filho tem a vida. Que vida é essa? Jesus disse, eu sou a vida. É Jesus. Quem tem vida tem Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Oh, Deus, ajuda essa pessoa que está passando por dificuldades, Deus. Ajuda essa pessoa, Deus, que precisa de um milagre, Senhor. Ajuda ela, Senhor. Dentro de mim, minha alma se Oh, Deus. Tem pessoas aqui precisando urgentemente de ser guiada por tua mão, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-os, Senhor. Livra-os, liberta-os. Nos ajude, Senhor, a entender a tua verdade. Nos ajuda a entender a tua palavra. Nos livra de todo o mal. Nos livra do homem mau, do dia mau. Nos livra das armadilhas do inimigo, Senhor. Nos livra Senhor, da tentação. E se não livrar da tentação, nos livra na tentação, Senhor. Nos livra, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, meu Deus, a nossa vida está em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos livre de todo mal, de toda investida do inimigo. Que haja, Senhor, concordância, que haja unidade na tua igreja, Senhor, e que todos possam estar unidos em ti, Senhor, em um único propósito, o de te servir, Senhor. Senhor, ajuda essa pessoa com este problema. Senhor, vai na casa, vai aonde essa pessoa não pode ir, vai do problema onde ela não pode ir, não pode resolver. Senhor, fala por ela, seja a voz dela, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, muda a história dessa pessoa. Tua presença nos basta, tua presença é suficiente, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude a caminhar, nos ajude
de mãos dadas, nos ajude a caminhar, Senhor, pregando a Tua palavra, falando do Teu amor e vivendo o Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Deus. Te louvamos, te agradecemos pelo milagre que foi feito já nessa vida. Te agradecemos pela bênção que o Senhor nos deu no dia de hoje, pelos livramentos, Senhor. Obrigado, Deus, por esta semana de oração. Estará se encerrando amanhã, Senhor. E grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer até lá, Senhor. Obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda suas mãos enquanto os irmãos continuam cantando. Estenda suas mãos para cá. Final de semana, irmãos, amanhã ainda tem um encerramento de oração. O pastor Cláudio vai estar pregando. Sábado, ciclo de oração. Tem culto jovem, alguém me ajude aí. Tem culto jovem, próximo sábado. Pastor Eliezer prega sábado no ciclo de oração. Participem do ciclo de oração. Domingo, escola dominical. E os 2 cultos, 17 e 19. E agora que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, e as ricas consolações estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja do Senhor diz: vão em paz, queridos. Deus abençoe.